Sabe qual é a melhor prova que gosta de vinhos? É saber como provar. Hoje vamos aprender a fazer o exame visual. A prova de vinhos é constituída por 3 etapas. O exame visual, aquele que olhamos o vinho, o olfativo, como cheiramos, e o gustativo, a sensação do vinho na boca. Para a aula de hoje, vamos precisar apenas de bons vinhos, copos e uma boa luz. O primeiro aspecto, e muito importante, que temos de ter em consideração é a limpidez do vinho. A limpidez do vinho é se um vinho está completamente cristalino ou se está turvo. Neste caso, este copo é um vinho cristalino e neste caso é um vinho que está um bocadinho nublado, portanto está turvo, como podemos ver aqui. O que é que significa o vinho estar turvo? A partir de um vinho turvo é um vinho estragado. Aconteceu qualquer coisa na garrafa para ele não estar bom. Tirando os vinhos naturais, que alguns estão turvos, qualquer vinho que apareça turvo é mandar a garrafa para trás. A garrafa não está boa. O segundo parâmetro a avaliar no exame visual é a intensidade da cor. Não é mais do que a concentração. Ou seja, um vinho é mais escuro ou um vinho é mais claro. Não tem nada a ver com a cor do vinho, se é mais acastanhado, ou mais amarelado, ou mais esverdeado. Estamos só a falar da concentração da cor. Neste caso, temos 2 vinhos exatamente da mesma cor. São cor amarelo-limão. No copo da esquerda, com menos intensidade, e no copo da direita, com mais intensidade. Mais fácil de ver nos brancos e nos rosés do que nos tintos. Os nomes técnicos são aquoso, pálido, médio, intenso, opaco. Mas aquoso e pálido são nomes difíceis, nós falamos em baixa intensidade, média menos, média, intenso e opaco. No vinho tinto, isto é tudo muito mais difícil, porque o vinho é muito concentrado. Neste caso até é um caso extremo, conseguimos perceber que este vinho é um bocadinho mais clarinho que este, mas vai haver casos em que é muito mais difícil. E então existe uma técnica, muito simples. Temos que deitar o copo contra uma folha branca ou uma superfície que tem que ser completamente branca e olhamos de cima. Aqui, se conseguirmos ver através do vinho, portanto, se eu conseguir ver umas letras ou se eu conseguir ler, quer dizer que o vinho está limpo. Quando o vinho é opaco, muita concentração, às vezes é difícil. Mas a maior parte dos vinhos, felizmente, estão limpos. Como é que eu vejo então a concentração do vinho? Deitamos o copo e olhamos de cima, na mesma, para ver a turvação. E neste caso, a concentração da cor, ou seja, se o vinho é mais carregado, se é opaco, ou se tem baixa intensidade, aquoso, tem um centro que nós chamamos o coração, no meio do copo, e quanto mais distante ele tiver, quanto mais na ponta tiver este coração, mais concentrado é o vinho. Podemos comparar estes 2 copos, em que o copo da esquerda é um vinho aquoso, baixa concentração, e o copo da direita é um vinho opaco. Podemos ver que o coração vai mesmo até àquela ponta. Está aqui. Eu não consigo quase ler através do copo. É um vinho opaco. E isto sim é medir a concentração de um vinho tinto. O terceiro parâmetro a avaliar é a própria cor, em que um aspecto muito importante é o vinho muda a cor à medida que vai envelhecendo. Por exemplo, este branco não teve qualquer contacto com madeira. Se tivesse tido estágio em barricas ou em tonéis durante 1 ano ou 2, apesar de ser um vinho novo, teria uma cor muito mais acastanhada. Mas a maior parte dos vinhos, o acastanhamento vem pela idade. E as cores do vinho branco são limão esverdeado, vinho novo, vinho do ano, máximo 1 ano, 2 se tiver sido muito bem armazenado, passa para a cor limão, mesmo cor do limão. E a partir daqui começa a ganhar toques acastanhados. A primeira cor é o dourado, ou seja, já tem um bocadinho de castanho, dourado. Âmbar já é bastante castanho, aqui. É o dourado já ligeiramente âmbar e passa então a castanho. Nos rosés, a intensidade é fácil de ver. Aqui estamos a falar em rosés de média menos baixa intensidade e quanto mais escuros, mais parecido com vinho tinto, serão rosés mais intensos. Nestes copos temos então cores diferentes. No copo da esquerda está uma cor rosa
e no copo da direita está uma cor laranjada. Quais é que são as cores do rosé? Rosé mais novo, rosa. Rapidamente, como tem pouca concentração, ele acastanha muito depressa, tão depressa como um branco ou ainda mais depressa, passa a salmão e começa a ter toques acastanhados, laranja, âmbar, castanho. O rosé muito velho vai ficar exatamente da mesma cor do branco e do tinto. Para vermos a cor do vinho tinto, vamos ter que usar a nossa técnica de deitar os copos. Como podemos ver, temos duas cores muito distintas. A ponta do vinho é que me vai dizer a cor. E que cores são estas? São violeta ou púrpura, se quiserem, portanto é um vermelho ligeiramente azulado para um vinho novo. Passa a rubi, rubi é aquele vermelho vivo, e depois começa a ter tons acastanhados. No caso do tinto temos mais um nome, que é granada. Estes são os três nomes mais ou menos de tintos que nós provamos. A partir daqui é mais uma vez âmbar e castanho para tintos com 100 anos, 150 anos. Os tintos demoram mais tempo a acastanhar porque têm muito mais concentração de cor. Enquanto um branco, passado 4, 5 anos, já está dourado ou mesmo já com toques acastanhados de âmbar, um tinto, muito tinto, então se for bem conservado, só passados aí 6, 7, 8 anos é que começa então a acastanhar por ter muito mais cor. Vou exemplificar nestes dois copos. O copo da esquerda, na ponta, como podem ver, é azulado. E o copo da direita é âmbar, já bastante acastanhado. Este é um vinho muito velho, de 1976. Portanto, como podem ver aqui na ponta, como eu falei, conseguimos ver o toque acastanhado do vinho, ok? Mostra que é um vinho bastante velho. Neste vinho mais novo, podemos ver perfeitamente este azulado aqui na ponta. É um vinho com 1 ano, 2 anos no máximo. É concentrado, portanto, difícil de ver a cor, só mesmo nesta pontinha é que eu consigo ver a cor. Vejo perfeitamente que é azulado. Outro aspecto importante que podemos observar no vinho é o gás. Há vinhos que podem ter um bocadinho de gás e outros que não podem ter gás. Facilmente, quando metemos à boca, sentimos o gás. Por vezes, quando estamos a seguir, vemos logo o gás. Um tinto com gás não é um bom sinal. De certeza que o vinho está estragado. Alguns brancos, vinho verde ou alguns brancos leves, podem ter um bocadinho de gás, mas desconfie sempre. Outro parâmetro importante que podemos olhar, aí se calhar mais na garrafa, devemos, principalmente nos vinhos velhos, é o depósito. O pé, o vinho tinto, à medida que vai envelhecendo, pode perfeitamente criar um pequeno depósito que fica no fundo da garrafa. Temos de ter atenção a isto. Muitas vezes estamos a servir o vinho e no fim fica com estes sedimentos no copo, até trincamos e é assim um bocadinho ácido. E é o ácido do vinho que agarra a cor e cai. E por isso o vinho fica mais suave. Não tem mal nenhum, não faz mal nenhum, não é muito agradável. E por isso às vezes decantamos o vinho. Menos importante, temos ainda alguns aspectos que podemos olhar para o copo e ver, por exemplo, o brilho. O brilho diz-me se é de uma região mais ácida, mais fresca. Regiões frescas em Portugal, os vinhos verdes, por exemplo, ou Douro em altitude, ou junto à costa, a Bairrada, por exemplo. Pronto, são vinhos, dentro da mesma cor, são vinhos mais brilhantes. Falta falar na lágrima. A lágrima é um tema muito quente entre especialistas. Antes de mais, o que é a lágrima? A lágrima são estas gotas que escorrem no copo. É a forma como as gotas caem, a grossura delas, e isto diz-me se um vinho tem mais álcool e mais glicerol. E antigamente era um parâmetro de qualidade. Hoje em dia muitos vinhos têm um bocadinho de mosto. Mosto ainda com o açúcar da própria uva, do sumo. E isto também faz lágrima. Ou seja, muitos vinhos de gama de entrada, vinhos baratos, têm uma lágrima maior por ter um bocadinho deste mosto do que vinhos muito melhores, caríssimos, tintos. Lagares comuns será sempre o fecho das nossas aulas. Funciona como um polígrafo do que é dito por muitos quando se fala de vinho. No Lagares Comuns de hoje, vamos desmistificar o clichê da cor. Será que um vinho tinto, de cor muito concentrada, aquela cor que chamamos de carrascão, é um vinho de qualidade? Sim e não. Não tem nada a ver. Um vinho pode ter muita concentração e ser bom ou ser mau. O que dá a cor do vinho tinto, a própria casta da uva. Castas diferentes têm concentrações diferentes, a forma como o vinho é feito e, não menos importante, o terroir.
Normalmente zonas mais altas e com mais sol dão vinhos com muito mais cor. Quer continuar a aprender a provar o vinho? Na próxima aula vamos falar sobre o exame olfativo, como cheiramos o vinho.